Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje é a aula de bioquímica. Nós vamos falar sobre a técnica da cromatografia. Então, eu vou falar sobre a cromatografia. O que é a técnica? O princípio, né, da técnica, que é utilizada em bioquímica clínica para separação de misturas. Então, eu vou explicar o princípio dela, né, que ela é constituída de duas fases, uma fase estacionária e uma fase móvel. E os vários tipos de cromatografia que a gente tem, que são mais usados: cromatografia em camada delgada, cromatografia de adsorção em alta performance, que é a HPLC, a cromatografia líquida gasosa e eu vou falar também sobre a espectrometria de massa, que é também um método que ele atualmente é acoplado, é associado à técnica da cromatografia, né? Porque antes ela era utilizada só para carboidratos e lipídios, partículas menores, né? Hoje ele é utilizado para macromoléculas também, espectrometria de massa. Desde 1988 ele tem sido utilizado para separar macromoléculas, fazer separação de misturas contendo macromoléculas como proteínas. Então, a espectrometria de massa, que utiliza uma matriz, né? E em tandem e por eletroaspersão, todas essas eu vou desenhar e vou explicar o processo. Então, nossa aula está iniciando agora. Hoje são 7/9, né? 2018. Bioquímica. Professora Patrícia. Então, a técnica de cromatografia, ela é um método físico-químico para a separação dos componentes de uma mistura. Então, vamos escrever aqui. Cromatografia. Um método físico-químico para separação de misturas. Certo? Então, nesse método tem duas partes. Uma estacionária e a outra móvel, tá? Uma estacionária, outra móvel. A estacionária, geralmente, ela pode ser constituída por uma membrana fina e delgada, tá? Constituída por gel mais sílica. A sílica é o ácido sílico, AOH4. Essa é a fórmula da sílica. O 4 é aqui de fora do colchete. Tá? Então, por quê? Pode-se usar a sílica, tá? E pode-se usar a alumina. Então, a gente sabe que a sílica, quando a gente compra um kit, a gente quer manter determinada substância, que a gente quer prevenir a umidade, a gente coloca aquele saquinho de sílica, né? Com aquelas bolinhas, que vem dentro dos kits no laboratório, para prevenir as plaquinhas, os kits de pegar umidade, né?
Então, a sílica, quer dizer, ela retém a umidade, né? Então, ela é utilizada em muitas técnicas, né? Como a cromatografia de camada delgada, que eu vou explicar, como a cromatografia de adsorção, que é aquela de alta performance, HLPC, tá? A maioria costuma usar a sílica. Alguns podem usar a alumina também como componente dessa fase estacionária ou fase sólida, que é essa membrana gel, aonde as partículas elas vão, a mistura, né, que eu quero dosar, por exemplo, eu quero separar um analito dessa mistura, tem uma mistura de lipídios, e eu quero separar só eu tenho uma mistura, uma gordura ali misturada, um pedaço de membrana, e eu quero tirar daquele tecido, eu quero extrair apenas os lipídios dali. Vamos supor, lipídios totais, tá? Do lipidograma. Você quer separar só os lipídios totais para você dosar, tá? Para completar o seu lipidograma total. Aí você joga você pega uma parte daquele tecido. Você primeiro prepara, né? Coloca cloroformo, metanol e água. Aí você mistura o pedaço do tecido, né? E mistura cloroformo, metanol e água, joga aqui. Centrifuga o quê? O cloroformo vai com os lipídios vai ficar aqui, as proteínas vai ficar aqui no metanol e água, né? Aí vai passar por isso aqui vai ter uma caixa, né, de vidro contendo uma membrana em camada delgada. Isso aqui é a membrana em camada delgada. E aqui vai ter um solvente. Para a fase móvel, essa daqui, então, vai ser a fase estacionária, tá? A fase móvel, ela vai conter aqui um solvente. Esse solvente, geralmente é o etanol, mas o diclorometano. Etanol, mais diclorometano. Às vezes o hexano também. Por quê? Porque esse solvente, geralmente, ele é não polar, tá? Por quê? Os lipídios, eles não têm afinidade à água, lembra? Eles são ácidos graxos, cadeias longas de ácidos graxos, e eles não têm afinidade à água. Então, o que vai acontecer? Essa mistura vai ser jogada aqui e por capilaridade ele vai migrar, tá? E com a ajuda do solvente. Então, quanto mais os lipídios menos polares, eles vão se ligar mais. Por quê? Os que forem muito polares, aí eles vão ficar retidos na sílica, porque a sílica retém a umidade, não é? E como a membrana ela é delgada e sílica, então os que forem menos polares vão migrar mais. E os mais polares vão migrar menos. Vai formar manchas, porque depois eu vou colocar um vapor de iodo, e o vapor de iodo vai corar essas faixas, essas migrações, tá? Então, essa é a de camada delgada. Agora, a de alta performance, a cromatografia líquida de alta performance, ao invés de usar a camada delgada, ela usa, bom, aqui está a mistura, né? A mistura dos lipídios aqui. Lipídios mais cloroformo.
Então, ela vai ser jogada aqui numa camada de alta performance, numa coluna. Essa coluna também vai ser sílica gel, SiOH4. Então, aqui a sílica, os componentes menos polares, eles vão ficar mais aqui, né? Vão formar a camada mais, eles vão migrar mais, vão descer mais. E os mais polares vão ficar por aqui. Então, vai formar camadas, tá? E no final, depois, há uma outra etapa. Depois que eu joguei, eu vou colocar o quê? Um solvente. Então, enquanto na camada delgada, a camada delgada de sílica, ela fica embebida um pouco no solvente, né? Uma partezinha do seu início fica embebida no solvente. Aqui, na de alta performance, HLPC, não, eu vou jogar o solvente, depois que eu joguei cloroformo, a mistura, né? Do cloroformo e lipídios aqui, eu vou jogar o solvente para eluir. E esse solvente vai ser de acordo com o que eu quero eluir. Por exemplo, esse solvente, ele é a fase móvel, tá? E ele vai enfraquecer as ligações, as interações, né? Dependendo, por exemplo, se eu quero extrair os lipídios de membrana. Aí eu vou jogar etanol mais metanol, porque esse solvente ele vai enfraquecer as ligações peptídicas, né, que se ligam aos lipídios, e os lipídios vão eluir, vão ser eluídos. Tá? Então, existem vários tipos de solventes, dependendo do que eu quero separar. Os solventes, eu vou desenhar aqui as duas, tá? Para comparar os dois tipos de cromatografia, ficar mais organizado. E eu vou colocar também os tipos de solvente. Então, a cromatografia em camada delgada, que é a CCD. E a cromatografia líquida de alta performance, que é a HLPC. Todas essas são de adsorção. Repare aqui que é adsorção e não absorção. Porque lembra na técnica da espectrofotometria? Né? A espectrometria que, segundo a lei de Lambert-Beer, né? Que é a lei da espectrofotometria, que eu falei que a luz emergente, ela é absorvida, né? Ela é absorvida por uma membrana num determinado comprimento de onda, né? Às vezes passa por um filtro ou um prisma, né? E é absorvida no meio absorvente, né? Que vai gerar uma absorvância que vai ser proporcional à concentração. Tá? Aqui não é absorção, aqui é adsorção. Então, esse método de cromatografia de adsorção. Na adsorção, os elementos, eles vão ficar, eles não vão ser absorvidos, tá? Eles vão ficar ligados a uma superfície
extensa. Tá? Então, a adsorção, eles vão se ligar às superfícies ligação a uma superfície extensa. Então, a adsorção não é a mesma coisa que a absorção. É diferente da técnica da espectrofotometria. Tá? Eles vão ser adsorbidos, quer dizer, vão ser ligados à superfície. Né? E depois, na fase móvel, eles vão ser eluídos pelo solvente. As ligações vão se desfazer, dependendo do tipo de solvente que eu colocar, e ele vai ser eluído, ou seja, desligado, né? E vai ser passado. E vai se desligar da membrana, ele foi absorvido. Se eu jogo o solvente, ele vai ser eluído. Vai se desligar, desfazer as ligações e vai passar. Vai ser separado, né? Eluído, separado daquela mistura. Tá? Pela técnica de adsorção, cromatografia de adsorção. Então, a fase estacionária ou fase sólida é a fase da membrana, né, onde vão ser absorvidos, vão ser ligados os componentes, tá, da mistura, para que haja separação dessas misturas. Então, aqui eu vou colocar aqui. Não, esse aqui é um pouquinho menor. E aqui mais abertinho. Aqui vai ter tipo uma torneirinha, né? Então, aqui vai ter a mistura que eu quero separar. Que no caso aqui, eu vou dar um exemplo, né? Dos lipídios. Uma mistura de um tecido, por exemplo, que eu fragmentei e eu quero separar os lipídios. Então, os lipídios mais o cloroformo, eles vão ficar aqui. E aqui em cima vai ficar as proteínas na água com metanol. Proteínas e açúcares, né? Que eles se ligam mais à água, eles vão ficar por cima, no sobrenadante. Embaixo, os lipídios, que são as gorduras, que são insolúveis em água, eles vão se dissolver no cloroformo, eles vão ficar na camada mais inferior, tá? Aí aqui eu tenho uma caixa de vidro tá? E aqui eu tenho a fase estacionária, que é a membrana, que é a camada, né? Vamos dizer assim, é uma camada de sílica, o silício, né? Sílica gel. Camada fina, né? De sílica gel por sobre
sobre essa lâmina de vidro, tá? Então, aqui vai ter um solvente. Esse solvente, ele vai conter etanol de clorometano. Ele vai cobrir apenas o começo aqui da membrana, só uma partezinha da membrana ele vai cobrir, tá? O solvente. Então, o solvente é a fase móvel. E a fase sólida, então, é a camada de sílica, tá? É a fase sólida ou estacionária. Aí, essa mistura que eu vou jogar aqui, ela vai migrar por capilaridade. Então, a migração é por capilaridade. Tá? E os menos polares vão migrar mais e os mais polares vão migrar menos, formando manchas. Por quê? Os mais polares, as partículas polares vão ficar mais retidas na sílica, né? Porque a sílica, ela é o quê? Ela retém a umidade, então ela vai se ligar às hidroxilas, né? Ela vai se ligar às moléculas mais polares. E por isso, as substâncias mais polares vão migrar menos. E as menos polares, que são os lipídios, vão migrar mais. Tá? E aí depois, para a gente poder visualizar essas manchas, porque normalmente elas vão ser incolores, aí eu vou ter que colocar um vapor de iodo aqui, tá? Uma solução de vapor contendo iodo. Porque aí o iodo vai ficar retido, vai se ligar aos lipídios, né? Ele vai se ligar com as ligações duplas dos ácidos graxos, tá? E vai produzir cor, exatamente nos lipídios, tá? Vai se ligar às ligações duplas dos lipídios. Tá? Isso é o iodo. E aí vai corar, né? Vai corar essa mancha que eu quero visualizar, tá? Que foi da camada que correu e que formou, né, essa mancha aqui na camada de geossílica, tá? Agora, a cromatografia de alta performance, líquida de alta performance, eu vou ter o quê? Aqui também está a mistura de cloroformo ou de lipídios mais cloroformo. Aqui estão proteínas, açúcares no metanol mais água, né? Agora, aqui ela vai ser colocada numa camada de que é também a sílica que é também de geossílica, tá? Do mesmo componente aqui. Só que aqui ela é uma camada fina, né? E ela é em forma de camada. Aqui ele é em forma de coluna, tá? Mas o processo é o mesmo. Então, os lipídios eles vão migrar mais, vão ficar mais aqui. De acordo com a polaridade, mais polares vão ficar mais em cima, menos polares mais embaixo.
Tá? Então, eles vão descer a partir do momento que eu coloco essa mistura aqui nessa coluna, tá? A alta pressão vai forçar os solventes através da coluna, que tem um diâmetro menor. Tá? Então, é por pressão. A pressão, né, vai forçar os solventes através da coluna. E depois eu vou acoplar isso daqui no espectrômetro de massa para gerar picos. Ou então eu vou o quê? Jogar um solvente aqui para eluir, o que é melhor, porque depois eu vou explicar o princípio da espectrometria de massa, tá? Calma, não vou avançar. Daqui a pouco eu chego nela. Aí eu vou jogar aqui um solvente, depois eu vou jogar um solvente que eu vou escolher, tá? Dependendo do que eu quero. Por exemplo, se eu quero os não carregados, tá? Por exemplo, se eu quero os não carregados, eu jogo acetona, tá? E a acetona eu vou eluir os não carregados. E já o metanol, eu vou eluir os mais polares. Os polares não carregados, acetona. Para os polares carregados, metanol. E os lipídios polares vão se ligar fortemente à sílica, né? E vão migrar menos. E os menos polares vão migrar mais. Bom, aqui eu vou falar porque tem o hexano, diclorometano, etanol, que são solventes que eu posso jogar e que eles vão desfazer as duplas ligações dos lipídios e vai eluir. Aqui o solvente vai eluir. Então, eu vou escrever aqui os solventes, né, mais usados. Os solventes que podem ser usados, né, para fazer essa eluição. Em ordem decrescente de polaridade. Então, estamos aqui. Então, polaridade dos componentes da mistura, né? Solventes. Eu tenho em ordem decrescente de polaridade. Eu tenho o éter de petróleo, onde vão ficar retidos os mais polares. Vai reter os mais polares. E aqui vai ser em ordem decrescente, tá? Aí tem o ciclo hexano,
Tem o tetracloreto de carbono. Tem o tolueno. Tem o clorofórmio. Tem o dietiléster. Dietiléter. Acetato de etila. E acetona. Então, aqui vai estar por ordem decrescente, né? Aqui os menos polares, mais polares. Vai diminuindo a polaridade, tá? Eu posso escolher um solvente dependendo do que eu quero eluir, tá? Os mais usados é o 1,5 de cloroetano e o ácido acético. Mais usado. 1,2 de cloroetano mais o ácido acético. O dicloroetano mais o etanol também. E assim por diante. Bom, agora eu vou falar da cromatografia gasosa líquida. A cromatografia gasosa líquida, ela já vai separar pela presença de um gás inerte, tá? Que é o gás hélio. Então, a gente vai ver isso. Ela separa os componentes da mistura de acordo com suas tendências relativas a dissolverem-se no material inerte contido na coluna cromatográfica ou a volatizarem. Volatizarem quer dizer evaporar, né? E migrarem através da coluna por uma corrente de gás inerte, que nesse caso é o gás hélio. Tá? Pode ser o argônio e pode ser o hélio, mas o mais usado é o hélio. Então, isso pode ser aplicado para separação de lipídios também. Porque alguns lipídios, eles são naturalmente voláteis, ou seja, evaporam mais facilmente, né? Mas primeiro precisa diminuir o ponto de ebulição deles, tá? Então, primeiro precisa aquecer eles numa mistura de etanol com ácido clorídrico, metanol e ácido clorídrico, né? Para converter os ácidos graxos em metilésteres, tá? Porque aí os metilésteres dos ácidos graxos vão ser aplicados na coluna cromatográfica de gás líquido. E essa coluna ela vai ser aquecida para volatizar os compostos, ou seja, para evaporar, né? Volatizar os compostos, para evaporar. E os mais solúveis, eles vão se repartir, vão se dissolver no material, tá? E os menos solúveis vão ser carregados pela corrente de gás da coluna. Bom, eu vou... Aqui eu não tenho como fazer a figura para vocês, tá? Mas eu vou tentar. Porque o que vai ficar contido na coluna cromatográfica? Vai ser o gás inerte, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui, primeiro eu vou colocar os fosfolipídios. Olha, para analisar os ácidos graxos de uma amostra,
eu vou aquecer essa mistura com metanol e ácido clorídrico ou metanol e hidróxido de sódio. Aí depois eu preparei eu tenho aqui uma amostra de fosfolipídios de membrana, por exemplo, um pedaço de membrana. De membrana, de tecido, né? O que eu vou fazer? Eu vou aquecer, né? Eu vou misturar com metanol mais ácido clorídrico ou hidróxido de sódio para converter os ácidos graxos em metilésteres. Para converter os ácidos graxos em metilésteres. E aí, eu preparei isso aqui, tá? Eu converti, eu preparei pedaço de membrana com metanol. Eu joguei na coluna. Essa coluna, ela vai conter um gás inerte. Ela vai ser uma coluna de gás. Ela vai ser uma coluna de gás, tá? Então, vai estar tipo numa câmara de gás, que é o hélio. Então, essa mistura ela vai ser perpassada aqui. E o material que vai migrar, ele vai migrar através de uma coluna da corrente. Eles vão migrar através da corrente de gás. Por isso que tá difícil desenhar, né? Que eles vão migrar através da corrente de gás inerte, que é o hélio. Alguns lipídios são naturalmente voláteis, vão evaporar. Lipídios voláteis vão evaporar, tá? E os não voláteis, menos voláteis, não é isso não, tá? Isso aqui eu fiz antes, tá? Eu fiz antes para separar os mais voláteis, para transformar eles em metilésteres, né? Diminuir o ponto de ebulição deles, para eles poderem se tornar mais voláteis. Então, eu fiz isso aqui para que esse tecido ficasse mais volátil, para que ele pudesse passar pela coluna. Então, eu peguei o tecido, o pedaço de membrana, eu misturei ele com metanol e ácido clorídrico, triturei ele no metanol e ácido clorídrico, né? Centrifuguei, homogeneizei e depois tornei ele o quê? Mais volátil, tá? Tornei ele uma mistura mais volátil, né? Diminuir o ponto de ebulição dela para ela poder evaporar mais rápido para passar pela coluna de gás, tá? E essa coluna de gás, ela possui então uma corrente de gás, vai passar pela corrente de gás. Então, os ésteres de acila graxos, os que são mais solúveis no material da coluna, vão se dissolver naquele material.
E os menos solúveis são carregados pela corrente de ar e emergem. Então, o que vai emergir aqui? O que vai eluir aqui? Eluir. Emergir ou eluir. O que vai ser eluído aqui? Os ácidos graxos menos solúveis. Tá? Que são os lipídios menos solúveis. Os ésteres, que na verdade são ésteres, né? São acilas graxas, ésteres de acilas graxas, que é o que eu coloquei aqui. Então, os ésteres de acila graxa. Menos solúveis são os que vão ser eluídos. Os mais solúveis vão se dissolver no gás. Então, veja bem, veja que interessante. Porque aqui eu separo as misturas. Na reação bioquímica normal, enzimática, por exemplo, eu tenho, por exemplo, triacilglicerol, né? Eu vou usar uma enzima, a lipase, para quebrar o glicerol, as moléculas. 3 moléculas de separar, né? As moléculas de ácido graxo do glicerol. Tá? E depois, para eu poder usar outras enzimas para ir quebrando esse glicerol, para eu poder dosar só o glicerol do triglicérides. E ter uma absorvância, tá? Multiplicar por 200 e ter a concentração. No método da coluna que usa a sílica de adsorção, eles vão ficar adsorvidos na membrana. Né? Eu vou colocar uma mistura que eu preparei lá, que eu antes preparei, né, com cloroformo. E eu fiz com que esses ácidos graxos se diluíssem no cloroformo, joguei a mistura na coluna e separei por membrana delgada ou por coluna, né, pelo método de adsorção, onde as partículas mais polares ficaram retidas na sílica, as menos polares foram eluídas com um solvente específico que eu joguei, e eles então foram separados, né, os lipídios que eu queria dosar, separar, tá? E na camada delgada, eles migram na camada e eu já vejo a concentração deles na faixa que foi formada, né? Ou eu posso fazer a leitura depois no espectrofotômetro. Eu separo, ao invés de eu separar por uma reação enzimática, eu separo pela cromatografia, pela coluna cromatográfica. Tá? E depois, só quando eu tenho eluído, tá? É que eu vou para o espectrofotômetro e na lei de Lambert-Beer eu vou ter a absorvância. Agora, nessa cromatografia de gás, nessa coluna cromatográfica de gás líquido, cromatografia líquida gasosa ou gasosa líquida, o que eu vou ter aqui na coluna cromatográfica é um gás inerte, o hélio. Eu vou jogar a mistura que eu preparei, são os metilésteres, produtos dos ácidos graxos, tá? Então, eu vou jogar essa mistura aqui e os que forem, as substâncias da mistura que forem mais solúveis, quer dizer, que forem mais polares, e se ligarem mais à água, elas vão ser mais solúveis no gás. Sendo mais solúveis no gás, elas vão se dissolver no gás, tá? E vão evaporar. E as menos solúveis, elas não vão se ligar ao gás e vão ser eluídas, tá? Que vai sobrar os ésteres de acila graxa,
que eu posso medir, tá? Que eu posso medir no espectrofotômetro para achar a absorvância. Então, é isso, tá? Essa diferença. Então, vai ser separado pelo gás inerte, né? Bom, agora eu já posso também pegar um tecido, pegar uma solução, né, contendo lipídios, uma mistura de lipídios no cloroforme ali, ou ésteres graxos, eu posso colocar ele direto no espectrômetro de massa e fazer direto a espectrometria de massa. O que é a espectrometria de massa? Tá? Ela é... Olha, uma medida, uma propriedade, ela possui uma propriedade, né? Onde ela vai separar, fazer a separação das misturas por ionização através de um campo magnético. Ela vai transformar essas moléculas em íons, tá? Através de um campo magnético. E depois ela vai medir, né, a massa e a carga. Ela vai fazer a relação da massa e da carga em relação à carga dessas partículas. Tá? E aí ela vai, através de um computador, ele vai te liberar a massa dessas partículas em relação à carga delas. Tá? Então, a espectrometria de massa, ela se baseia nisso. Tá? De ionizar, tornar as moléculas, né, que estão na solução em íons, através de um campo magnético. Então, a espectrometria, vou colocar aqui, antes ela era usada para separar apenas moléculas menores, tá? Como de açúcares, carboidratos e lipídios, tá? Porque um lipídio, eles são cadeias longas de hidrocarbonetos, mais longas, assim, até 36, 37 hidrocarbonetos ligados, são cadeias longas. Mas, por exemplo, uma proteína, ela é mais de 100 aminoácidos interligados, então ela é uma macromolécula. Ela é bem maior do que os lipídios e bem maior do que os carboidratos, né? Assim como os ácidos nucleicos. Nós não tivemos essa aula, mas eu ainda estou devendo para vocês. Ácidos nucleicos também são moléculas maiores, porque elas são constituídas de cadeia de nucleotídeos, né? Nucleotídeo contém açúcar, base nitrogenada e fosfato. Então, também são macromoléculas, assim como as proteínas. Então, a espectrometria de massa, até 1988, ela não separava macromoléculas, não separava proteínas. Depois de 1988, para frente, já um pesquisador, ele já adaptou a espectrometria de massa para fazer separação de proteínas também. E ela acoplou, então, a espectrometria de massa a uma matriz, onde as proteínas ficavam ligadas, né? E depois eram repartidas também, né? Por distorção, ionização a laser. Então, tinha uma matriz absorvedora de luz. Então, ela... Então, com um pulso curto de luz, as proteínas, elas seriam ionizadas, quer dizer, transformadas em íons por um pulso de luz, tá? E depois eram absorvidas na matriz e depois absorvidas no vácuo. Então, essa era a espectrometria de Maldi
por ionização a laser assistida por matriz, tá? Foi a primeira a espectrometria de massa a ser adaptada para o isolamento de proteínas. E depois veio a espectrometria por aspersão ou ESI, uma agulha eletromagnética, né? Você colocava a mistura, ela passava por esse capilar, né? Um capilar pequeno, contendo alta voltagem, para ionizar, para transformar essas moléculas em íons, para que depois esses íons passassem no espectrofotômetro ou no aparelho de espectrômetro de massa, tá? Para que eles fossem isolados, quer dizer, a agulha vai passar as moléculas da substância da fase líquida para a fase gasosa, para poder medir a massa em relação à carga, e o computador te dá isso em forma de gráficos, de picos, tá? Em gráficos. Então, vamos fazer o esqueminha aqui, para a gente entender melhor. Então, eu vou escrever aqui o esqueminha da espectrometria de massa para vocês entenderem melhor. Veja bem que aqui, ó, é uma espectrometria de massa. Quer dizer que vai medir a massa, né? Metria, media. Espectro é amplitude, né? Então, é a amplitude que eu quero medir a massa, tá? Porque na espectrofotometria, eu vou medir a absorvância, né? Uma luz emergente vai incidir sobre uma substância colorida, tá? Que sob determinado comprimento de onda vai ser absorvida no meio absorvente, tá? E essa absorvância que ficou ali é que vai ser liberada e que eu vou poder, com o valor da absorvância, calcular a minha concentração. Agora aqui eu vou medir a amplitude e vou liberar a massa, tá? Como que eu vou fazer isso? Tá? Bom, a mistura, então, elas vão ser ionizadas no vácuo. Então, o espectrometômetro de massa, ele vai ionizar, tá? As moléculas a serem analisadas vão ser ionizadas no vácuo. Então, elas vão ser ionizadas no vácuo. Elas vão passar da forma líquida para a forma gasosa. E ela vai ter o quê? Vai ter um campo elétrico. Vou fazer assim, ó. Vão entrar na sua forma líquida e vão sair e vão ficar aqui, ó, na sua forma gasosa. Vão ser medidas na sua forma gasosa, tá?
Então, as moléculas vão ser medidas em suas formas gasosas ou ionizadas, ou transformadas em íons, tá? Porque o espectrofotômetro, ele vai pegar esses íons e vai medir a massa sobre a carga, fazer a relação da massa desses íons sobre a carga desses íons, por um sistema de computador. E o sistema computadorizado, então, a separação de lipídios, ela pode ser feita diretamente pela espectrometria de massa. Eu coloco a mistura de lipídios aqui, tá? Ele passa por aqui, aqui tem um campo elétrico, um campo magnético, que vai transformar o líquido no gasoso, tá? E vai medir massa sobre carga, o sistema computadorizado vai ter. Bom, esse método isolado de espectrometria de massa, ele é próprio para medir moléculas menores, tá? Lipídios e açúcares. Proteína, por quê? Porque as proteínas, quando elas passam aqui pelo campo magnético, elas são, como é que fala? Elas vão ser decompostas. Se eu tenho uma substância de proteína e eu passo ela diretamente no campo magnético, elas vão ser decompostas, assim, desnaturadas. E eu não vou conseguir depois medir a massa e a carga delas. Então, a espectrometria, ela direto aqui no campo magnético, ela vai ser própria para separar partículas menores de lipídios, tá? Açúcares ou lipídios, principalmente mais lipídios. Agora, a partir de 1988, a espectrometria de massa, ela já foi modificada, ela já foi associada às técnicas de cromatografia, tá? Ela foi inserida uma matriz que essa matriz adsorvente para absorver as proteínas, para que elas não se decompusessem, tá? Aqui. E aí foi adaptada e a espectrometria de massa, hoje, ela mede soluções de proteínas, moléculas de proteína, ela isola proteínas, e a gente já tem laboratórios de São Paulo, a gente já tem o laboratório Fleury, que já tem espectrômetro de massa para fazer teste do pezinho, hormônios, esteroides, e em alguns exames. Tá? Então, aqui agora eu vou explicar. Eu vou colocar aqui a espectrometria de massa por ionização a laser assistida por matriz, tá? Que foi a primeira que surgiu, né? Que eles adaptaram uma matriz, colocaram um pulso curto de luz a laser, tá? Para absorver essas moléculas na matriz. E depois elas eram absorvidas, ou seja, elas iam se desligar da matriz, né, por um vácuo, por um sistema de vácuo. E depois elas iriam passar pelos espectrofotômetros computadorizados, né, e iria medir a sua massa dividida pela sua carga. Tá? Então, eu vou colocar aqui um esqueminha da espectrometria de massa por distorção e depois eu vou falar por eletroaspersão e em tandem. Tá?
por eletroaspersão e depois por encontro. Então, aqui, tá, a partir de 1988, né? A espectrometria de massa passou a medir também macromoléculas. Como as proteínas, né? E a primeira, né, foi a espectrometria de massas de desorção e ionização a laser assistida por matriz, que é a MALDI MS. MS, espectrometria de massa. MALDI, ionização a laser assistida por matriz. Ionização a laser assistida por matriz. Então, tem uma matriz absorvedora de luz, tá? Com um pulso curto de luz a laser, as proteínas vão ser ionizadas. Então, essa daqui foi uma técnica para superar o problema da decomposição. O problema. Qual que é o problema? É a decomposição das proteínas pelo campo magnético. A decomposição das proteínas que são macromoléculas, tá? Das proteínas pelo campo magnético. Então, a solução, tá? Para superar o problema foi a matriz absorvedora de luz. Por isso que é MALDI, né? Ionização a laser assistida por matriz. Matriz absorvedora de luz. Então, ela possui um pulso curto de luz a laser, as proteínas são ionizadas. Então, as proteínas vão ser ionizadas não pelo campo magnético. Elas vão ser ionizadas. As proteínas vão ser ionizadas por um curto com um pulso curto de luz a laser, com um
de luz a laser. Pulso curto de luz a laser. Assim que elas vão ser ionizadas. Ionização a laser assistida por matriz. As proteínas vão ser ionizadas por um pulso curto de luz a laser na matriz. Certo? Então, a espectrometria de massa adaptada para isolar proteínas. Tá? Ao invés da mistura ser ionizada através de um campo magnético direto, que ali ia decompor as proteínas, né? Utilizou-se uma matriz, tá? E um pulso curto de luz a laser iria ionizar elas iriam se absorver na matriz, tá? E a matriz ia absorver a luz e ia ionizar essas proteínas, tá? Lá na matriz. Bom, agora eu vou falar sobre outro tipo de espectrometria de massa, que é com ionização por eletroaspersão, também a chamada de ESI-MS. Essa aqui é a MALDI-MS, usa matriz, agora a ESI-MS, eletroaspersão, tá? ESI-MS. Espectrometria de massa por eletroaspersão. Com ionização por eletroaspersão. Então, é espectrometria de massa com ionização por eletroaspersão. Com ionização por eletroaspersão. Que é a ESI. Então, nesse, eu tenho uma agulha carregada, tá? Que vai ionizar, passar essa mistura, essas moléculas da fase líquida para a fase gasosa. Tá? Então, olha só, eu vou fazer o desenho dela aqui, tá? Porque assim vocês vão entender melhor. Então, aqui eu tenho uma agulha, né? Um capilar. Que depois eu chamo de agulha, mas é um capilar que vai ionizar e transformar essas gotículas, vão ser ionizadas, vão passar por um vácuo e depois vão ser lançadas no espectrômetro de massa.
espectrômetro de massa, ele vai medir a amplitude da massa e através da relação massa sobre carga, ou M sobre Z. Tá? E depois vai produzir, né, no sistema de computador, então aqui eu tenho, ela vai produzir os picos aqui, né? Cada pico vai corresponder à massa. Tá? E aqui eu vou ter também um gráfico. E aqui eu vou ter a massa do que eu quero, do analito que eu quero, tá? Então, a espectrometria de massa com ionização por eletroaspersão, ela possui aqui uma agulha de alta voltagem, tá? Uma agulha de alta voltagem. Aqui eu ponho a mistura de proteínas, né? No caso, as proteínas, elas vão passar por essa agulha e elas vão ser ionizadas tá? Então, o campo elétrico é essa agulha aqui de alta voltagem. Esse aqui é o campo elétrico. Veja bem que ele não é um campo magnético, ele é um campo elétrico de alta voltagem. Então, elas vão ser transformadas, as moléculas, do seu estado líquido para o seu estado iônico. Tá? E eles vão se transformar. E aí depois eles vão passar pelo espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa possui um sistema computadorizado que vai medir a massa da proteína e vai relacionar com a carga. E vai transmitir e vai produzir um gráfico com os picos e vai dar o cálculo dessa determinada proteína, né, que eu quero, tá? A molécula que eu quero a massa dela. Essa determinada, ela vai ser ionizada, o espectrofotômetro, eu vou colocar lá qual que eu quero e ele vai me dar a massa e a carga dessa proteína, tá? As gotículas evaporam, tá? E os íons, prótons adicionados nesse caso, entram as gotículas, elas evaporam e os íons, eles entram no espectrômetro de massa, com a carga aumentada em 1. Tá? Então, a transformação do espectro vai ser produzida pelo espectrofotômetro. Então, agora eu vou colocar aqui o princípio da espectrometria de massa em tandem, ou MS. Esse que tem laboratório em São Paulo, que já tem
esse espectrofotômetro em tandem, tá? Não só universidades, mas já tem laboratório já, particular já utilizando o espectrômetro de massa em tandem. Então, espectrometria de massa em tandem MS ou MS/MS. O princípio. Uma proteína, uma solução contendo a proteína vai ser tratada com uma protease ou com um reagente químico. Tá? Então, antes, ela vai ser quebrada por uma enzima, tá? Que vai ser uma protease, um reagente químico que a gente vai hidrolisar primeiro, quebrar essa proteína em peptídeos menores. E só depois eu vou injetar a mistura no espectrômetro de massa em tandem. Bom, no compartimento, no primeiro, a mistura de peptídeos é disposta. Nesse aqui vão ter dois espectrômetros de massa interligados, tá? Por uma bomba de vácuo, por uma câmara de vácuo. Então, vão ser dois espectrômetros de massa interligados por uma câmara de vácuo. Eu vou fazer o esquema aqui. Mas primeiro eu tenho que pegar a solução de proteína e tenho que vou escrever aqui, solução de proteína. Primeiro ela vai ser, eu vou usar um reagente, né? Um reagente enzimático. Que eu vou quebrar essas proteínas. Proteínas serão quebradas em peptídeos menores. Então, essa solução de peptídeos menores é que vai ser injetada no espectrômetro de massa, tá? Então, a espectrometria de massa em tandem, ela é formada por dois espectrômetros de massa interligados por uma câmara de vácuo. Então, a mesma coisa, vai ter uma agulha aqui eletromagnética. Essa daqui por aspersão, né? Aqui por capilaridade. Então, aqui, ó, vai formar gotículas, mas apenas uma gotícula, uma apenas, ela vai passar pela célula de coesão e vai ser quebrada. Apenas uma
gotícula, né, que é do íon. Uma partícula ionizada. Ela vai ser aqui, ela vai ser quebrada. E essa aqui é a célula de colisão. Ela vai ser quebrada. Então, ela vai e aqui vai ser o detector. Bom, esse daqui, ó, calma, que eu não fiz aqui direito. Ela vai ser quebrada dentro do espectrômetro. Então, esse aqui é o espectrômetro de massa 1. Esse aqui é o espectrômetro de massa 2. Então, são 2 espectrômetros de massa e uma célula de colisão. Tá? Então, são a espectrometria de massa em tândem, ela é constituída por 2 espectrômetros de massa interligados por uma célula de colisão. Então, a mistura de peptídeos, né, que eu preparei aqui, né, através de um reagente enzimático, uma solução de proteínas, foi quebrada em peptídeos menores para ser injetada através de uma agulha de eletroaspersão também. As gotículas aqui vão ser separadas dentro do primeiro espectrômetro de massa. Elas vão ser quebradas. Elas vão ser transformadas, né, em íons. E vão ser quebradas. Então, olha aqui a quebra. Eu vou mostrar aqui, tá? Na química, eu vou dar um exemplo. Aqui tem um aminoácido, um grupo amino, um ácido carboxílico, né, que é ligado ao grupo amino de outro aminoácido. Lembram? Outro radical aqui, outro ácido carboxílico aqui. Então, aonde que vai quebrar, tá, essa ligação de essas proteínas aqui? Elas vão ser transformadas em gotículas, tá? Vão ser separadas aqui e vão ser quebradas aqui, ó. A proteína ela vai ser quebrada aqui, tá? No seu grupo amino, que é ligado ao grupo carboxílico. Então, vai ser quebrada aqui, vai ser rompida aqui, ó. Grupo carboxílico, grupo amino vai ser quebrado aqui. Então, a quebra vai ocorrer aqui. Tá? E depois, eu vou ter, no segundo espectrômetro de massa, né? Ele já vai me dar a massa. Bom, eu vou ver direitinho aqui. No primeiro espectrômetro de massa, que é esse aqui. Primeiro espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa é MS, tá? MS quer dizer espectrômetro de massa, é a sigla em inglês. A mistura de peptídeos vai ser disposta de modo que apenas um peptídeo, né, apenas um dos vários tipos de peptídeo vai surgir na outra extremidade. Então, o primeiro ele vai selecionar o peptídeo. O primeiro espectrômetro de massa, ele vai selecionar o peptídeo da mistura de peptídeos. Da mistura, ele vai selecionar o peptídeo que eu quero.
Tá? Aí depois, na célula de colisão, esse peptídeo, ele vai ser quebrado, né, no o seu ácido carboxílico, a porção terminal do ácido carboxílico, ele vai quebrar na ligação peptídica com o grupo amino, tá? E ele vai, isso é na câmara de vácuo, na célula de colisão. Ele vai ser fragmentado por um impacto de alta energia. Então, ele vai sofrer um impacto de alta energia, tá? Na célula de colisão e vai ser quebrado, tá? E na sua parte do ácido carboxílico com o grupo amino. Então, na molécula da ligação do ácido carboxílico com o grupo amino, vai haver quebra através do impacto de energia na célula de colisão, na câmara de vácuo, que fica entre os dois espectrômetros. Tá? E aí ele vai formar um conjunto de picos. O primeiro pico, que chama pico Bzinho, então o segundo, então aqui é a célula de colisão, né? Ela vai quebrar o peptídeo na ligação do ácido carboxílico com o grupo amino. É aqui que vai quebrar. E vai gerar dois conjuntos de peptídeos. Dois conjuntos de pico. E depois aqui vai gerar dois conjuntos de pico. O Bzinho e o Y. O B é o conjunto de picos que inclui os fragmentos retidos do lado carboxo terminal. Tá? Então, o do B é do grupo carboxo terminal. O do Y é do grupo amino. Conjunto, então, de peptídeos quebrados no ácido carboxílico e os quebrados do lado do grupo amino. Tá? Na carga retida do ácido carboxílico, o ácido carboxílico ele é um ácido, então ele tem carga positiva, né? Ele vai ter mais hidrogênio, que o ácido ele tem mais hidrogênio, carga positiva, e o grupo amino ele vai ter uma carga menos positiva, né? Do que o ácido carboxílico. Tá? Então ele vai formar dois conjuntos de carga. E é por isso que o detector do segundo espectrômetro ele vai dividir esses dois conjuntos de pico. Tá? Então, os fragmentos do peptídeo que ficaram retidos no ácido carboxílico e os que ficaram retidos no grupo amino, ele vai quebrar. Ele vai quebrar os peptídeos no ácido carboxílico com o grupo amino. E vai formar dois conjuntos de picos. Os picos que ficaram ligados ao ácido carboxílico, os picos que ficaram ligados ao grupo amino. E depois ele vai formar um gráfico com os picos, né? Aqui a intensidade do sinal no eixo Y, né? Que são os picos, e a massa aqui. Aqui embaixo a massa. 600, 800. E aí ele vai dar alanina 71, massa 71, prolina, massa 97, tirosina 153 e assim por diante. Tá? Tem massa, a isoleucina e a leucina tem massa igual. Então, já é uma limitação, né, para diferenciar a isoleucina de leucina.
E tem aminoácido cada pico sucessivo em um determinado conjunto vai ter um aminoácido a menos do que o anterior. Mas aí eu pego e faço a diferença do pico, né? Eu pego o pico do carboxy menos o pico do amino, e aí eu tenho a diferença do aminoácido que ficou faltando, tá? E, então, resolver esse problema. Agora, a isoleucina tem massa igual a leucina. Então, essa diferenciação aqui, a gente já vai ter que, né, pensar massa igual. Como que vai resolver? Mas, quer dizer, é um método que você consegue diferenciar os aminoácidos do peptídeo, quebrar a proteína em peptídeos menores através da reação enzimática, já passar pela agulha e reduzir, né? Separar esse peptídeo, isolar o peptídeo que eu quero, né, dos outros, aí para passar pela colisão, para quebrar esse peptídeo que eu quero, tá? E fazer dois conjuntos de picos, né? Através da quebra do peptídeo, eu pego os quebrados na porção carboxy terminal, os quebrados na porção amino. Aí eu já tenho cargas diferentes, e é por isso que no segundo espectrômetro eu já vou pedir massa em relação à carga, o detector, né, vai me soltar um gráfico já com a massa, com os picos, com a massa de cada aminoácido, tá? Então é isso aí, gente. Nossa aula de técnicas cromatográficas e de espectrometria de massa, técnicas avançadas em bioquímica clínica. Tá? Obrigada pela atenção de vocês e um abraço. Tenham um bom dia.